Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Rui Guerreiro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde para ti, Ricardo, boa tarde, Céu, boa tarde para todos os ouvintes da Popular FM. Muito obrigado, Rui. A tua presença é uma honra. Para mim é um prazer estar aqui. Cá está uma boa maneira de apimentar, pelos começos, esta nossa conversa pública. Emissão regular do Arestas de Vento na antena da Popular FM, ano 2010, antes da crise. O convidado especial eras tu, Rui Guerreiro. E eu, Ricardo Cardoso, dizia o seguinte. O grupo de teatro ATA, a Ação Teatral Artimanha, estreou ontem, dia 13 de fevereiro, a sua nova produção, A Conquista de Lisboa aos Mouros, no Auditório Municipal do Pinhal Novo. Este espetáculo voltará à ribalta hoje, dia 14, no mesmo local, pelas 21h30. A Conquista de Lisboa aos Mouros, diz quem já a viu, é um espetáculo inspirado em factos históricos que narra a epopeia vivida antes e durante o longo cerco da cidade de Lisboa em 1147, pelas forças do nosso primeiro rei e dos cruzados que ajudaram nessa conquista. Fala das lutas necessárias, canta a glória e também o infortúnio de quem as viveu, mas acima de tudo sublima o homem, seja ele cristão ou mouro, e deixa claro que a guerra é sempre um caminho para o sofrimento que só Deus sabe verdadeiramente avaliar e, porventura, até castigar. Rui Guerreiro, qual é a tradução que fazes deste regresso ao passado acabado de viver aqui no Arestas de Vento? É bom ouvir coisas que se passaram aqui há alguns anos, que cimentaram todo um caminho percorrido pelo grupo de teatros nos últimos 12 anos, portanto, com a equipa que está a liderar o grupo de teatro, portanto, com a direção do próprio grupo de teatro. Portanto, este aqui foi um trajeto que se reiniciou com a Birra do Morto e depois não há dúvida nenhuma que esse trajeto terminou um pouco com a Conquista de Lisboa aos Mouros. E muito bem que eu sei. E por consequência direta dessa tua resposta, ainda consegues dizer, 3 anos depois, a estreia aconteceu em 2010, aquilo que motivou uma escolha daquelas? Sim, essa peça tem a particularidade de ser sempre atual. E as mensagens que era necessário passar
ainda continuam com a sua atualidade a justificar. Então vamos um pouco mais fundo ainda. Houve alguma lógica de continuidade entre aquela proposta de teatro e as produções feitas naqueles tempos pelo Artimanha? Não houve. Aliás, o caminho das escolhas das peças tem acontecido um pouco por acaso. É de notar que muitas vezes pode-se descortinar um certo seguimento, nomeadamente na abordagem de temas históricos. É verdade que durante algum tempo o Teatro Artimanha colocou em cena algumas peças com referências históricas. Mas isso não foi um caminho totalmente pensado, foi antes a decisão, no momento, de propostas de trabalho que estavam em cima da mesa. Rui Guerreiro, desculpa insistir. Vamos voltar ao ponto. Repito, eu insisto pelo simples facto de ter gostado muito daquela peça, daquela conquista de Lisboa aos Mouros. E a escolha de Horácio Manuel para encenador, como é que foi feita? Assentou, repito, em alguma compostura dos trabalhos de encenação que tivesse eventualmente feito convosco, ou meros valores de vizinhança? Não. Portanto, a colaboração com o Horácio Manuel começou com a peça Barracas, que é da autoria dele, e, portanto, e o Horácio esteve connosco durante alguns anos. Esteve durante alguns anos porque é sempre muito bom ao grupo de teatro trazer encenador de fora, porque esse encenador, quando vem de fora, transmite mais conhecimentos. A forma de se trabalhar... E há novas motivações. Sim, é mais motivador para quem entra nos próprios espetáculos. Portanto, a disciplina também é um pouco maior, porque é uma pessoa que vem de fora, que gasta o seu tempo, que nos chama a atenção de que não existe só aqui algum interesse monetário, mas sim o aproveitar ao máximo o tempo que ele está connosco. O Artimanha, se bem sei, comemora 27 anos de vida. Não. Não. Meia culpa. Não. Portanto, de modo oficial, no dia 28 de junho, comemoramos 30 anos de vida. 30 anos. São muitos anos de vida. Por acaso é verdade, porque é o grupo de teatro em Pinhal Novo com a maior longevidade de sempre. Portanto, aquele grupo que existiu durante mais anos. E quando nós referimos 30 anos, o grupo já existia um ano antes. Só que estávamos agregados à Sociedade Filarmónica e era o grupo de ação teatral da Sociedade Filarmónica. Em 1983, tornámos-nos totalmente independentes de forma jurídica, sim. De forma organizativa e tudo, e então foi aí a fundação do ATA, é de 28 de junho de 1983. É muito verdade. São muitos anos na vida de uma instituição boa de cultura. Deixa dar assim um ar ilustrado e meio malandro à pergunta. Pegaste no Artimanha só porque sim? Só porque sim? Não havia mais ninguém para isso? Ou bem pelo contrário? Foi um processo pensado que naturalmente culminou contigo na cabeça das complicações organizadas, que é aquilo que é efetivamente um grupo de teatro. É assim, eu sou o fundador do grupo. Durante os primeiros 5 anos do grupo, eu estive sempre no próprio grupo, quer como ator, quer como técnico. Portanto, durante aqueles primeiros 5 anos... Quer como motivador? Sim, também um pouco. Eu fiz parte daquela equipa que durante 5 anos esteve no grupo. O carisma começa aí. Não, talvez. Achas que não? Talvez um pouco. Depois, por motivos profissionais e outros, né, fui obrigado a afastar-me um bocado do grupo durante alguns anos. Tendo regressado em 96 como colaborador do grupo, que tinha uma série de projetos, alguns deles ligados a teatros de rua, que nunca chegaram a germinar. Portanto, aquilo foi uma semente deitada à terra que não germinou. Não foi. Talvez um dia.
Não, temos feito também algumas outras coisas. Que eu bem sei. Mas o meu regresso tinha um pouco a ver com o tirar da sala para a rua. Sim, sim. Para a Estamos rua. a falar de identidade teatral. Sim, exatamente. Mas depois, até porque a equipa que tinha estado no grupo, mais ou menos, a coordenar o grupo, até essa altura, também tinham já o seu tempo e também já estavam um pouco cansados e o próprio projeto poderia estar a desmoronar, foi quando eu regressei à direção do grupo de teatro. E regressei eu e regressaram uns quantos que também tinham estado um pouco afastados do grupo, e que procuramos agarrar, aumentar o grupo, aumentar a atividade do grupo, e acho que isso aí tem sido uma constante. Entre a tua posse como diretor e a ação presente, o que é que mudou? E, pois, claro, o que é que ficou na mesma? Bom, eu acho que não se deve só colocar os pontos positivos, sim, sim, e dizer os êxitos. Eu acho que não devemos de ficar por aí. Isto aqui, essa questão é uma questão que não acrescenta nada. Devemos, sim, abordar a questão das próprias dificuldades. Estamos a falar de evolução. É evolução, mas a evolução tem em conta que os caminhos que Estamos nós a falar de trilho entre a tua posse e a ação presente. Evolução. O que é que foi bom e o que é que ficou na mesma? Não. O que foi bom, podem as pessoas podem consultar quase todas as peças que o grupo de teatro fez a partir da Birra do Morto. Embora, para a surpresa de alguns, na próxima semana iremos também colocar no YouTube uma peça chamada Apanhados no Ato, que foi anterior, é uma peça, salvo erro, de 95, e na próxima semana também iremos disponibilizar no YouTube. Mas na página da Câmara Municipal, sim, nos vídeos da Câmara Municipal de Palmela, tem lá aquilo que nós fomos produzindo ao longo destes últimos anos. Querido amigo, mas estamos no Arestas de Vento e és o convidado especial. Isto está a ser feito e vivido em tempo real. As pessoas querem ouvir. Na Alemanha, França, Pinhal Novo, Palmela, etc, etc. Aquilo que se conseguiu foi um grupo que teve alguns êxitos, com aqui uma palavra... O que é que tu mudaste para melhor? Eu não sei se mudei alguma coisa. Ponho em dúvidas que tenha mudado alguma coisa em mim. Eu acho que tenho a mesma postura, as mesmas dificuldades, e, portanto, eu acho que não existiu assim uma grande mudança. Não alteraste figurinos? Não, acho que não. O grupo não se alterou em termos de compreensão? Nós, por todas as gerações que passaram pelo ATA, houve sempre uma grande componente de formação. Sempre. Tivemos sempre a preocupação de formação. E, portanto, isso é um trabalho continuado. Exatamente. Que pode, com alguns... Esse ficou na mesma, não o alteraste. Já lá estava, no ADN. Sim. Portanto, há alguns, às vezes, obtiveram melhores resultados, outros um bocadinho menos bons, mas de qualquer maneira, na origem do próprio ATA. No Teatro de Imanha, quando apareceu a segunda, terceira peça, e nós vimos que tínhamos já potencial para ir buscar alguém de fora que nos traria ensinamentos, a partir daí, por todas as outras gerações, sempre foi possível isto. Não foi comigo e com o Paulo Borgia claro, e com a minha mulher, com a Ana Guerreiro, portanto, com o Bruno. Atualmente não é só exclusivo nosso. Eu lembro-me que nos anos 90, nomeadamente, já lá iremos. Nomeadamente quando passou o Lindolfo Paiva, o Álvaro Amaro e outros, a Helena Joaquim, também o caminho também foi um pouco este. Isto é, o socorrer do José Gil, do Luciano Barata, do Fernando Casaca, portanto, de elementos que vieram de fora para ensinar no grupo. Portanto, o caminho tem sido mais ou menos linear. Cartão de identidade Artimanha. A vitalidade do teatro Artimanha, e daí o tributo que lhe devem as sucessivas gerações do Pinhal Novo e do Concelho de Palmela, é ter sabido regenerar-se, agregando à sua volta uma pequena multidão de jovens
entusiasmados pelo teatro, para a qual a instituição ATA só pode ter uma atitude. Sejam bem-vindos! Encontraremos soluções para todos aqueles que assim quiserem, independentemente da sua idade ou experiência de palco, para que possam, aliás, exprimir-se artisticamente através do teatro. Rui Guerreiro, este cartão oficial de visitas do Artimanha sublinha completamente aquilo que levaste anteriormente à antena. Certo, esse aí é assim, esse texto é do Horácio Manuel, mas reflete a nossa principal força e a nossa principal fraqueza. Força porquê? Porque não há dúvida nenhuma que esse aí tem sido o trilho. Pelo Teatro Artimanha passaram já mais de 160 pessoas ao longo destes anos. É muita gente a passar. Isto aqui é a nossa força, mas também é a nossa fraqueza. Porquê? Porque os jovens estão connosco há alguns anos, depois vão embora. E depois nós sentimos às vezes de alguma dificuldade em voltar a fazer algum trabalho com gente um pouco mais madura. Não estou a dizer com qualidade, porque temos jovens com excelente qualidade, não é na questão da qualidade, mas na própria escolha dos temas para abordar. Claro, às vezes é preciso um pouco de maturidade, porque até os interesses são um pouco diferentes. Eu tenho uma experiência de vida que, logicamente, que qualquer elemento do teatro com 20 anos não a tem. Tem outra. Melhor, pior, não, é diferente. Portanto, é aqui onde nós sentimos nomeadamente fraqueza, nomeadamente hoje em dia. Porque nós temos um grande projeto agora para assinalar os 30 anos e gostavam alguns elementos do grupo de teatro. Essa fraqueza é a maior força do Artimanha. Afinal, como o teatro. Pois, mas também cria uma enorme angústia. Faz parte. É a evolução. É a trilha. Arestas de vento. Rui, meu querido amigo, falávamos de regeneração no Artimanha. Sim, a regeneração está sempre presente. Reparem o seguinte, nós, se eu posso adiantar alguma coisa da própria atualidade para justificar, é assim. Nós atualmente, para comemorar os próprios 30 anos, nós, a nível do grupo, foi decidido mais ou menos a estratégia seguinte. Iríamos estrear uma peça totalmente nova no grupo, não é? Para o qual nós contactamos com uma ex-colega minha da Escola Superior de Teatro e Cinema, por uma questão de idade e por uma questão de vir alguém de fora, embora ela tenha a idade da maior parte dos elementos do grupo, já que é muito jovem, mas de qualquer maneira resolvemos apostar numa peça de novo. E então a Carla Castro escolheu um trabalho que ela tinha feito como assistente de encenação em Lisboa, nomeadamente numa encenação de João Mota, que é uma peça Putos do Fabrice Melko, que, portanto, voltamos novamente a Sarajevo. Isto aqui, sim. Depois de, nos anos 90, termos feito Sarajevo, voltamos ao mesmo tema hoje, que é um casal que foi assassinado numa ponte que separa das duas margens de Sarajevo. E foi um relato que correu o mundo na altura, e esse casal vivia numa parte e depois, como essa parte ficou insegura, tentaram mudar para o outro lado de Sarajevo e foram assassinados por um sniper, portanto, em plena ponte. E essa aí foi uma notícia. Um jornalista, escritor, dramaturgo, já que a peça é dele, Fabrício Melco colocou em texto, e portanto esse aí vai ser o nosso trabalho para 2013. A peça chama-se Putos. Portanto, no seu original era Kids, ok? Para complementar a atividade, resolvemos o seguinte: alguns elementos jovens ficavam de fora disto. Não podemos meter todos na mesma peça, até por questões de logísticas, cada vez vamos ter que nos socorrer de um elenco mais curto para tornar mais possível a mobilidade das peças pelo território. Portanto, ficaram algumas, nomeadamente raparigas, que é aquilo que nos aparece mais no grupo, né, que ficaram de fora. Então, ok. Então eu resolvi que
no seguimento desse texto do Horácio, de nós arranjarmos formas das pessoas se expressarem por teatro e de tentarmos portanto, englobá-las no próprio processo, resolvi então desafiar essas 4 que não tinham, que não cabiam na peça Putos, para retomarmos o tema adolescentes. Que também, portanto, sim. Esta aqui será uma reposição, não com o mesmo elenco, com um elenco totalmente diferente, mas seguindo a ideia quer de encenação, quer de figurinos, mais ou menos aquilo que tinha sido feito daqui a 3 anos ou 4. Muito bem, Rui Guerreiro, é um prazer ouvir-te no Orestas de Vento. Um prazer, querido amigo. Mas queria aqui fazer um apelo aos ouvintes. O microfone está aberto. Um apelo aos ouvintes no seguimento daquilo que eu vou agora referir. Para além das adolescentes, os elementos com mais alguma idade, com mais alguma maturidade, portanto, aqueles elementos que fazem a parte do núcleo duro do grupo, também andou-se a discutir a ideia de se meter uma comédia em cena, que tipo de comédia. Vimos alguns textos, eu arranjei alguns textos, sim. Também, mas aquilo parecia não agradar a muita gente. Até que uma proposta de um dos elementos era assim: então nós vamos agarrar na dança da cantora Perneta. Na altura fomos nós que construímos o cenário, fomos nós que idealizamos a parte mais visual da peça, embora com a encenação do Horácio Manuel. Então decidimos que vamos agarrar na dança da cantora Perneta, que é uma peça muito boa a nível portanto tem momentos muito cómicos. Vamos começar a ensaiar. Depois, na parte final, iremos pedir ao Horácio que nos dê uma ajuda para limar a questão da velocidade do próprio espetáculo e fazer algumas melhorias. Essa aí é a parte da angústia, porque ainda não conseguimos começar os próprios ensaios desta peça. Neste momento, falta-nos a confirmação de uma jovem mulher, e a coisa portanto, que se pode fixar numa data que tenha entre a idade dos 20 e os 35 anos, né? Falta-nos ainda possivelmente mais um ator, já que o Bruno Gomes irá ficar na peça Putos, um outro ator para completar. Aqui o apelo é o seguinte, para quem nos está a ouvir... Rapidamente, Rui, por favor. Agora o tempo corre. Então sintetiza. Eu vou ser muito rápido. Quem tiver interesse em experimentar as artes de palco, se faz favor, entre em contacto connosco, que nós, de certeza absoluta, que arranjaremos alguma forma de tornar possível isso. Aqui fica no ar o desafio, no Orestas de Vento, via Popular FM. Daqui uma saudação muito, muito especial ao querido amigo Manuel Pinguinhas, que nos sintoniza em terras de França, um amigo a tempo inteiro. E já tinha dito Pinguinhas através do chat. Um grande abraço para o Rui Guerreiro, estou a gostar muito da entrevista. Obrigado. Há pouco, querido amigo, falámos do teatro à razão da universalidade. Falámos das repetidas gerações que vão animando o Artimanha. Bom, agora digo eu, isso não se paga. É verdadeiro serviço público. Na trilha, cá vai outra perguntinha em conformidade, em boa conformidade. Se quisermos falar hoje do nosso tempo, evocando a democracia, a liberdade e a relação do teatro com a comunidade e a crise, o que é que dizemos? É o seguinte, eu, na minha visão, o teatro deve abordar sempre os temas de todos os tempos. É por causa disso que o teatro clássico, nomeadamente as peças gregas, têm toda a atualidade hoje. Porque essas peças foram escritas para abordar, a nível poético, né, o que é a humanidade e quais são os problemas da humanidade. E os problemas da humanidade não são tão distantes assim, aliás, não sofreram tantas alterações dos gregos até hoje. No entanto, ela move-se.
Outra perguntinha por conta do Galileu Galilei. Que mistério é este que faz alguns políticos apoiarem, em tempo de crise soberana, o teatro? E outros, até amanhã, muito obrigado. Esse aí não é uma resposta que eu consiga responder. Não é uma resposta que eu consiga responder, a sério, que não consigo, porque políticos há bons e há maus, aliás é como em todo lado, em todas as funções, em todas as ações, há bons e há maus. É bem verdade. Regra geral, calma lá, felizmente há luar. Não há regra sem exceção. Hoje em dia o teatro profissional está quase completamente dependente do Estado, é o que temos. O semiprofissional vive de misérias que não pagam alguns investimentos e o teatro de amadores, o teatro das paixões, vai vivendo alegremente ao preço da uva mijona, infelizmente. Contudo, festarolas, romarias e outras coisas parecidas lá se vão fazendo. No teatro não... Lá se vão fazendo, querido amigo. No teatro não profissional temos uma vantagem em relação a todos. Não dependemos de qualquer receita para nos alimentarmos, para pagar a renda da casa e para isso. Portanto, não temos. Fazemos com aquilo que temos. Portanto, não, que temos muito, podemos ambicionar muito. Temos pouco, vamos fazendo segundo as nossas posses. É verdade que, agora, o teatro, quando se fala que o teatro é dependente do Estado, é assim. Digam-me qual é a atividade que é totalmente independente do Estado. É bem verdade. Digam-me. E afinal, o que é a nação? Tenham coragem. E a nação não serve o Estado. É que a nação é aquilo. Melhor, o Estado é aquilo, mas a nação somos nós. E isto aqui é para desmistificar aquela ideia de que, olha, a cultura são despesistas. Era o que mais faltava. Andamos a gastar dinheirinho Era o que mais faltava. Com aquilo. E esquecem-se que no outro campo também temos os estádios de futebol, quem que o Estado financiou, e mais até em todas as outras atividades privadas, e em todas as atividades do dito mercado, existe intervenção do próprio Estado. Uma das coisas que hoje em dia se passa é que realmente, se nós hoje tivéssemos alguém no poder para que quisesse que a nossa economia se desenvolvesse um bocadinho, né, teria de ser também pela porta do investimento do Estado. Porque o Estado, até como cliente das empresas, é uma das partes importantes para a animação da própria economia. O Estado também se cumpre à razão dos cidadãos. Caso contrário, não é Estado, não faz a nação. Olha, sabes que mais? Cá para mim a cultura não tem preço. Nem é dinheiro mal gasto. A cultura é sempre um bom investimento. O que com toda a certeza não é um bom investimento, eu acho, é descultura. Passe o lado errado da palavra, do patego olha ao balão. Com todo o respeito pelos políticos apaixonados por este figurino. Oh, patego olha ao balão. Tenho uma tirada de um querido amigo e poeta dos melhores, de nome Fernando Manuel Pereira, que ligou para nós há pouco. Muito, muito interessante. Diz o Pereira: haver dinheiro há em tudo o que é município, vai para outros lados. Concordas que há alguma verdade nesta tirada? Existe alguma verdade nisso. Mas atenção, não podemos, e nisto aqui não estou... Isto não é a regra. Não estou a tirar que seja aqui ou ali ou não sei quantos. Só sei é que com os compromissos que os municípios tiveram que assumir perante o Governo, uma coisa terrível. O dinheiro já não é assim tanto. E, portanto, existe alguma... Comparado com os anos anteriores, existe alguma falta de dinheiro nos municípios. Existe isso. É muito verdade também. É verdade. Muito verdade. É verdade. E quem faz os municípios nos locais são os viventes. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas atenção, a falta de dinheiro não pode, pelo menos ao nosso nível... Explicar tudo. Ao nosso nível, isto é, há aqueles que fazem as coisas com paixão, aos amadores, mas amadores com letras muito Mas a malta ama por dentro. Portanto, não nos deve causar constrangimentos para fazer coisas, não é. Temos de dar outras desculpas. Não nos apetece-me tomar uma bica e não ir lá para as discussões, tudo. Mas, por favor, ao nosso nível, não podemos dizer falta de dinheiro.
não falta dinheiro. Mas o movimento cultural, mesmo nos tempos mais negros do próprio salazarismo, o movimento das coletividades de cultura e recreio, sempre foi um movimento muito ativo. É bem verdade. Não esquecer que aqui em Pinhal Novo... Não esqueças uma ferramenta fundamental chamada criatividade. E essa normalmente aparece em altura de crise, de falta de dinheiro. A malta recorre à criatividade e faz. Eu ia referir que em 62, numa peça do grupo da Sociedade Filarmónica, sim. a PIDE prendeu o encenador. Coisa mais bonita. Hoje a malta fala disso. Sabem? Portanto, naquela altura, como em todas as outras alturas, claro, não vamos esquecer, o primeiro grupo de teatro em Pinhal Novo surge em 1914. Reparem, em 1914, depois nos anos 20 também houve grupos de teatro, nos anos 30 com Sousa Martins mais outros, nos anos 40, 50, quer dizer, o teatro mesmo aqui a nível local de Pinhal Novo sempre existiu. Quase sempre existiu. Isso é do conhecimento geral e o teatro é efetivamente uma boa universidade popular. E quem não o perceber ou não é da coisa, ou é tolo, ou não tem arte. E se o teatro não for um bom investimento, então o que é que será um bom investimento? Mais, eu, Ricardo Cardoso, acredito piamente na cultura como boia de salvação desta coisa toda. Mensagem acabada de chegar e enviada a partir do Coço por Mário Godinho. Obrigado, Rui Guerreiro, pela verdade com que está dando a esta conversa um toque muito, muito especial. Antes o teatro num só dia que uma festarola uma semana. Não perca a garra. A vida também tem espaço para festas, ok? Também tem espaço para festas. Não podemos só dizer não, agora vamos ser todos muito... Cumprimento ao Mário Godinho, um cocense de gema, em sintonia contigo, em boa sintonia cultural. Então, os meus cumprimentos para o Mário Godinho, né? Godinho, a pessoa da terra do Coço, onde a PIDE chegava e marchavam 600 cabeças de uma só vez. Era uma das terras de maior resistência ao salazarismo, nomeadamente nos anos 60. Eram pessoas muito empenhadas, muito do contra. Do lado bom da vida. Da fraternidade, da justiça, da oportunidade no trabalho. Tudo gente pela cultura popular. Pergunta sempre pertinente e naturalmente a pedir atualização. Contudo, em jeito de marcação de território, aqui fica desde já o aplauso do Arestas de Vento e de quem o faz, a todos aqueles que durante décadas, servindo o bando, têm levado longe o nome de Palmela. Pergunta enrugada, cá vai ela. A continuada fixação do bando em Palmela mantém a noção de nova referência cultural para o concelho ou foi chão que já deu uvas? Eu acho que a continuação do bando em Palmela tem alguma relevância a nível cultural. Tem. Poderia ter mais, poderia ter menos. Isso aí são outros assuntos e para outras discussões. Mas que tem. O bando... A referência cultural mantém-se. Exatamente. O bando, até pela qualidade dos seus próprios trabalhos, pela dimensão internacional em que os apresenta, logicamente que transporta também atrás de si o nome da região. Acredito na cultura como boia de salvação para esta Europa em crise vivencial profunda. Digo eu, está dito. Do crédito para Palmela. Palmela já é, de per si, um concelho fichado pela boa cultura. É normal dizer isto, e eu concordo. Acreditas que é possível gerar mais oferta cultural em Palmela, Pinhal Novo, e bater investimento organizado, de olhos abertos, para o turismo? Eu acho que é uma das coisas onde ainda as pessoas ainda tratam com alguma injustiça os eleitos da Câmara Municipal de Palmela. Eu acho que com a gestão dos últimos anos, eu acho que não há nenhuma região vinícola a nível do país que teve tanto apoio dos eleitos para que se conseguisse uma projeção única. Mas agora estamos a falar de cultura. É possível maximizar ainda mais
oferta cultural em Palmela, com vistas largas para o turismo? Eu estava a brincar aqui um bocadinho porque... Eu pensei que o vinho é espírito e que o Deus Baco está presente, mas... E há uma t-shirt aqui dos nossos amigos. Querido amigo, o relógio vai marcando a hora. Como ia dizendo, há aqui uns amigos nossos que têm aqui uma adega, a SL Tomé, e numas t-shirts que eles colocaram que existe mais cultura numa garrafa de vinho do que em todos os livros de E tu filosofia. acreditas nisso? Eu acredito que há muita sabedoria numa garrafa de vinho. Eu também acredito. Há saberes, querido amigo. E agora a tal questãozinha. É possível maximizar ainda mais a cultura em Palmela? Fazer disto um destino turístico? Eu acho que Palmela tem muita potencialidade para que a própria cultura seja uma atração turística. Exatamente. Que diferencie dos outros à volta. Definida e definidora. Exatamente. Concordo completamente, querido amigo. Aqui temos de ter uma receita própria. Apostar nos nossos valores, com um movimento associativo muito forte. Gosto mas dessa. Com uma ligação... Receita própria. Espera lá, querido amigo. Tens 15 segundos para dar significado a isso. Eu acho que há iniciativas que se fizeram ao longo destes últimos anos que têm todo o sentido de continuarem a serem feitas. Nomeadamente, há alguma atividade ligada a adegas, portanto, à rota dos vinhos. Não é por Palmela ter deixado de ser a cidade europeia do vinho que vamos deitar fora todos os valores que assimilamos ao longo destes últimos anos. Eu acho que é um caminho, é um terreno fértil para se continuar a intervir culturalmente, mas numa lógica do vinho, também com alguma atividade. Depois temos de ver o seguinte, recentemente foi requalificado aquele parque lindíssimo que dá para o Castelo de Palmela. Sim, sim. O Parque Venâncio Ribeiro da Costa. Sim. Esse espaço, como está totalmente melhorado, é um enorme espaço de programação de eventos culturais. Aqui não é a maravilha de Palmela, também é a maravilha de Portugal. Nós somos um país onde, em média, chove 23 dias por ano, onde a temperatura é amena ao longo da maior parte do ano. Portanto, e nós, nisto aqui, verdade seja dita, em Palmela temos tido alguma projeção de a própria cultura invadir os jardins, sair fora das salas. E esse caminho tem sido trilhado ao longo destes anos e deve ser reforçado. Deveremos de repensar algumas outras formas, sim, não há dúvida nenhuma. Produzir para o próprio castelo tem de ser pensado de formas totalmente diferentes. A pessoa que visita o Castelo de Palmela demora 15 minutos no castelo. Passado 15 minutos tem outro público que está lá. Aqui, e porque é esta diferenciação com o Parque Venâncio? Porque o Parque Venâncio, sim. Devido às suas sombras, devido a como está estruturado, permite, se calhar, que a pessoa possa ir para lá e demorar um bocado mais para estar ali naquele silêncio, rodeado daquele arvoredo lindíssimo. Portanto, este aqui é eu estou só a falar de Palmela por causa da recente requalificação do Parque Venâncio, não é? Mas temos no próprio Pinhal Novo, no próprio Jardim, temos sítios também na Quinta do Anjo. Portanto, a cultura também passa um bocadinho por... Vamos fazer... Ok, temos de programar salas, é verdade, sim senhora. Temos de programar equipamento, é verdade. Mas deixar uma grande liberdade para se programar rua, para se programar jardins. Exatamente. Um equipamento fundamental. A rua. Sim. Um operador fantástico. Até que para justificar alguns investimentos que têm sido feitos... Claro. Pela própria, alguns picados pela própria Câmara Municipal, nomeadamente o surgimento de grupos como os Bardoada, e outros, portanto, existem, e com um movimento associativo tão forte como temos no nosso Conselho, existe este potencial enorme. Essa possibilidade. Exatamente. Perguntas da autoria do cineasta Ricardo Pita, e pelo que vejo aqui à minha frente,
em folha de bitadas, extremamente pensadas. A Câmara Municipal de Palmela e a respectiva Junta de Freguesia do Pinhal Novo fazem das raízes das gentes do Pinhal Novo uma baliza cultural sustentada nos gostos das populações ou não? Faço-lhe esta pergunta, que pode parecer incómoda, porque estou fartinho de ver as pseudo-organizações Género Arte para Todos mandarem vendendo tudo e mais alguma coisa nos municípios deste país. E, em alguns casos, o que é da casa ou até da região fica para trás. Quer dizer o que pensa? Receba um grande abraço do Ricardo Pita. Por acaso também, agora digo eu, deixa aqui mais uma questão. Responda a esta, por favor. Bom, eu sinto-me às vezes um pouco incomodado, porque como não tenho a verdade, como aquilo que poderia ser a verdade, não sei se é bem a verdade ou não, mas há uma coisa que eu acho que é verdade e, portanto, responsabilizando-me só a mim próprio, posso referir. Existe nos municípios, e nomeadamente também com o município de Palmela, há alguma associação a organizações que trazem cá espetáculos. É verdade que sim. Agora, a questão que eu não sei é o seguinte, é que na atual situação em que a própria Câmara Municipal está limitada em contratar, se não é a escapatória possível, já que é um contrato já assumido anteriormente e com o qual não se pode cortar. Portanto, aqui tenho estas dúvidas. Agora, é assim, também é verdade seja dita, que no território do Concelho de Palmela, grande parte das atividades que ocorrem são do movimento associativo. E aqui, às vezes, a questão de se ligar à cultura ou não é próprio das dinâmicas que vão surgindo. Claro que as dinâmicas vão surgindo daqueles que fazem parte e que querem fazer parte deste Conselho. Eu vou referir uma frase que a minha mulher dizia aqui há anos e continua a ser verdadeira. No Concelho de Palmela só não faz quem não quer. E, portanto, não venham cá com desculpas farrapadas de outra coisa. Quem quer fazer alguma coisa há de arranjar sempre mecanismos de a tornar praticável. Segunda pergunta de Ricardo Pita. Associação ATA, a Ação Teatral Artimanha. Qual é a origem da Associação ATA? Por que é que nasceu? O ATA quando surgiu, foi mais ou menos como surge quase qualquer associação juvenil. Era um grupo de jovens que nesta fase, portanto, na fase mesmo anterior à criação do ATA, tínhamos estado num curso de formação em Setúbal, um curso patrocinado pela Secretaria de Estado da Cultura. Tínhamos estado lá 4 do Pinhal Novo e, logicamente, que após qualquer formação, o que nós queremos é testar o que nós aprendemos ou não na formação. Quando regressamos a Pinhal Novo, era tentar reativar, então, um grupo de teatro. Não, foi assim que surgiu. Mensagem acabada de chegar foi enviada por Vítor Corinha, de Porto Alegre, um querido amigo e homem altamente funcional nas redes do Facebook. Receba um grande abraço, estou em sintonia convosco e estou a adorar a conversa. Um particular abraço ao Rui Guerreiro. Também fiz teatro em Cruxe. Eu daqui devolvo o abraço. Um abraço sentido para todos os amigos que andam nestas coisas, né? e que são merecedores destes carinhos, né? Rui Guerreiro, o grupo de teatro Artimanha tem, que eu sei, sede própria. Responde às necessidades do grupo? Responde. Não podemos reivindicar tudo e mais alguma coisa, é verdade. Agora temos uma sala com 81 metros quadrados que nos permite ensaiar perfeitamente, que nos permite até ter alguma atividade a nível do próprio espetáculo, dos próprios espetáculos mais intimistas de inverno. E depois voltamos ao bom tempo. No nosso espaço, e entre o nosso espaço e o do rancho folclórico, aquelas arcadas são lindíssimas para promover espetáculos. É ao ar livre, é verdade que é ao ar livre, mas de toda a maneira é um espaço lindíssimo e, portanto, que permite
levarmos a efeito lá muitas coisas. Quando queremos crescer, apresentar de forma muito melhor até para o próprio espectador, bem sentadinho, com ar-condicionado e tudo, temos os equipamentos municipais. Exatamente. O auditório municipal. Do qual não pagamos renda, nem temos a grande preocupação se ele, quando é que é feita a limpeza e não sei quantos, utilizamos-los. Claro. E utilizamos e muito bem, a título gratuito, a nossa Câmara Municipal dentro das suas limitações. Claro. Né? Se forem 5 a pedir para o mesmo dia, logicamente que algum será beneficiado e os outros 4 prejudicados. Não é? Está bem, mas a Câmara Municipal de Palmela facilita aquele espaço. E isso é completamente de louvar. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Aliás, porque a Câmara também se apercebe que parte da sua própria programação são dos agentes culturais do Conselho. Claro. Querido amigo, essa é a noção mais pura de arte, de cultura e de vida nos locais. Arte, cultura e vida. Quem faz a coisa é o padeiro. É um bocado. É um bocado, querido amigo, é um bocado. Eu digo João Cabrita. E tu dizes o quê? O João Cabrita era bom o regresso dele ao grupo de teatro. Muito bom. Se ele regressasse era muito bom, porque tem um bom potencial como ator. Agora digo Fernando Casaca. E tu dizes o quê? Fernando Casaca é uma pessoa da cultura. Passou pelo ATA. Dificilmente voltará a passar pelo ATA. Não, até porque uma questão de caminhos trilhados por ele, que, com outras temáticas e isso, nunca se deve dizer nunca, porque o futuro às vezes... Está bem, mas a gente percebe aquilo que acabaste de levar à antena. O Casaca procura outras harmonias, outras propostas. É o seu caminho. Mas atenção, não quero ser injusto ao não referir o contributo que ele deu no Teatro Artimanha durante algum tempo. É bem verdade, que eu sei. Agora digo Bruno Daniel. E tu dizes o quê? O Bruno é um colega, portanto, faz parte do coletivo do ATA. Não é? É bom que se mantenha. É bom que se mantenha, porque isto aqui já começa a existir algum cansaço. O Bruno, para mim, eu aposto um pouco na continuidade do grupo de teatro. Também passará por ele. Se eu disser que o Bruno é uma pessoa extremamente empenhada, particularmente ao nível da organização, ao nível administrativo, não estou muito enganado, pois não? Não, nada, quase nada. Este riso interpretem-no também. Claro, faz parte. Na humanidade, tudo é teatro. Já dizia Bernardo Soares, e a gente sublinha. Há pouco falámos do Manuel Pinguinhas, não foi? Certo. E eu em off disse-te o quê? Que era um querido amigo que vivia em França, do Coço, que tinha sido assalto. Pois bem, e estava bem na vida, ótimo espetáculo. Pois bem, voltou a entrar, está connosco, comunicando através do chat, para além da sintonia que faz, em www.popularfm.com, a sintonia global. E diz ele, Ricardo Cardoso, bom dia mais uma vez, para ti e para o teu convidado. Estou na vossa companhia, estou a adorar. Um abraço. Mais uma vez, Manuel Pinguinhas. Então, nós voltamos a abraçar o Pinguinhas. Exatamente. Não, e é bom para mim hoje, pontualmente, para vocês que fazem o programa, ter estes feedback que vêm de fora. Em tempo real. Após 2 saborosas e magníficas entrevistas ao ator-encenador Bruno Frazão, um homem da comédia à portuguesa, e ao grupo musical Canto Ondo, aqui fica esta na pessoa do diretor do grupo de teatro ATA, a Ação Teatral Artimanha, da freguesia do Pinhal Novo, o querido amigo Rui Guerreiro. Quero dizer isto, passo o pleonasmo com isto. Rui Guerreiro é o homem do teatro, é o amigo. É um grande prazer falar contigo em antena. O Artimanha pode contar literalmente sempre com Arestas de Vento e já agora também com o grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Ficas a saber esta? Tudo bem. Aliás, é uma das coisas que me orgulha um pouco. Peço desculpa por centralizar um bocadinho isto.
fico muito contente quando o próprio Grupo Espelho Mágico adere à Federação Portuguesa de Teatro. Já lá iremos. Foi através do nosso contacto. E mais ainda, o meu ingresso na Popular FM, o meu primeiro ingresso, eu estou na Popular FM pela segunda vez. O meu primeiro, repito, também se deve um pouco a ti. Foste tu, efetivamente, quem fez a ponte à Susana Roldão. E fiz muito bem. Arestas de Vento. Querido amigo Rui Guerreiro, agora vou fazer-te uma pergunta a pedir-me uma resposta completamente egoísta. Esquece que tens sido, basicamente, o gestor, nos últimos anos, do Artimanha. E fala de ti. Responda ao seguinte. Quais os trabalhos mais marcantes, no teu entendimento, naturalmente, que fizeste com o Artimanha? Os mais marcantes não sei se os fiz, ou só apenas colaborei pontualmente aqui. Okay? Eu acho que... Estás a falar de ti. Está bem. Esta é completamente egoísta. Mas repara o seguinte, mas as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam com equipas. Está bem. Mas agora és tu. Estás no centro do mundo. Eu vou-me centrar mesmo no centro do mundo. Uma das minhas angústias hoje é porque a equipa ainda não está bem. Ainda precisamos de melhorar um bocado. Todo o trabalho é um trabalho de equipa. Não se pode só focar no Rui Guerreiro. Porque o Rui Guerreiro, seu Paulo Borgia, claro, essencialmente seu Paulo Borgia, mas seu Paulo Borgia, sem Ana Guerreiro, agora também, numa fase mais recente, seu Bruno, sei isso, não existe. Eu posso ter as mais lindas ideias. Para fazer, sou um bocado fraco. E se não construo uma equipa que consiga fazer ou acompanhar-me e projetar, portanto, para o real as minhas ideias, não resulta nada. O resultado é zero. O trabalho dos outros conta sempre. É por eles que tu realizas também o que é teu. Também é verdade. Tenho consciência disso. Tenho consciência que muitas vezes eu estou empenhado a fazer o projeto de outros, que não aquele que me interessava mais no momento. Mas se o grupo decidir uma coisa, é por causa disso é que o ser dirigente associativo não nos dá uma classe de nós sermos imperadores. O ser dirigente associativo muitas vezes passa por metermos de lado ou subalternizarmos as nossas ideias em torno da ideia do coletivo. Ao preparar esta entrevista, rebusquei várias outras que tiveram em ti a condição de convidado especial. E dei com uma pergunta do querido amigo e cibernauta Lionel Dias, homem do saudoso Sobe e Desce, um grupo de teatro setubalense com história. O apoio da Câmara Municipal de Palmela ao ATA, sendo importante, é suficiente para a manutenção da atividade regular do grupo ou, apesar desse apoio, torna-se imperioso recorrer a outras formas de obtenção de receitas para a imperiosa necessidade de sobrevivência teatral? Por fim, deixo com imenso gosto uma palavra de simpatia e cumplicidade para o Rui e uma outra para a equipa que produz e realiza Orestas de Vento na Popular FM, pela oportunidade de participação no programa por parte dos ouvintes e cibernautas. Viva Orestas de Vento, viva o Teatro de Amadores, viva o grupo de teatro ATA, a Ação Teatral Artimanha, viva a Popular FM. Lionel Dias, setubalense, democrata e amigo do Orestas de Vento. E viva o Lionel Dias. O Sobe e Desce eu tive o prazer de conhecer o Sobe e Desce. Era o tal teatro de bolsa em Setúbal, com o palco era em cima de um poço. Não me lembro já da peça de referência, eu sei que era daquelas Eles peças, fizeram tantas, e eram muitos. A última era altamente politizada, Deus, sim, pátria e claro, família, ou qualquer coisa assim. Intervir naquele grupo era fundamental. Agora vamos à resposta. É assim, o apoio da Câmara Municipal deve ser distanciado de todas as nossas necessidades. Porque é assim, nós, com a Câmara Municipal, nós lidamos bem, porque contamos com
com algum apoio, e se ele for maior é bem-vindo. Se por razões estruturais se reduzir, como aconteceu agora nos últimos tempos, também conseguimos conviver bem. A nossa perspectiva nunca deverá ser ficarmos presos só desse apoio. Temos de ir à procura de apoio em todos os lados. E porque esse é o caminho. Nós não podemos ficar dependentes só do apoio da autarquia. Nós temos de arranjar alternativas de receitas para o próprio grupo. Porque quanto mais receitas nós tivermos, garanto o seguinte: mais iremos investir em material, mas também iremos produzir mais coisas a nível cultural. Portanto, é esta questão. Uma coisa é o apoio da Câmara Municipal, que está protocolado. Não é a questão do subsídio pelo subsídio, mas é o protocolo de colaboração que existe entre o Grupo de Teatro e a Câmara Municipal. E a outra coisa é a busca incessante de outras fontes de rendimento. Deve estar na mente de todos os elementos do ATA. Está respondido? Sim, basicamente está. E muito bem, creio eu. Mais uma saudação. Desta vez vai para o querido amigo Rui Serra, irmão do saudoso poeta e querido amigo Vítor Serra. Vai para ele o nosso sentimento. Tu lembras o Vítor Serra? Lembro perfeitamente. E do Rui também. Manda um abraço ao Rui. Um abraço, Rui. Enquanto estudante em Setúbal, aliás, até aos 20 anos, Setúbal era o sítio onde eu passava mais tempo, quase mais tempo do que aqui em Pinhal Novo, já que andava a estar em Setúbal. Acompanhaste a vida do Vítor Serra, mais ou menos. E depois envolvia-me em projetos em que eles também estavam envolvidos. Mais ou menos. O Vítor e o Rui. Sim. Até porque... Estás a pensar no círculo cultural, politicamente não éramos muito distantes. Claro. Não nos identificávamos, se calhar, a 100%, mas de qualquer maneira pertencíamos, vá lá, ao mesmo círculo, ao círculo político-cultural de Setúbal. Da poesia do Serra, o que é que recordas? Eu não tenho agora de memória qualquer poesia do Serra. Uma poesia interventora, com as palavras bem arrumadas, palavras airosas. Era um poeta inspirado, o Serra. Tinha uma perspectiva de vida e procurava que as palavras correspondessem a essa... Sempre correu por fora, até na poesia. Pois, mas isso aí é o trajeto de muita gente. Há muita gente que gosta mesmo de correr um pouco por fora. E se calhar não é mau, ou não será mau, eu acho, em muitas situações. Eu acho que defeito não é de certeza absoluta. Também acredito, querido amigo. Boa tarde, Dona Céu e meu amigo Ricardo Cardoso. Boa tarde, senhor convidado do Arestas de Vendo. Desejo as melhores felicidades ao Teatro Artimanha. Aceitem já as minhas felicitações culturais. Alexandre Cassessa, esperantista, morador em Moscavide. Agora, duas perguntas. Primeira, uma atividade teatral mais de vanguarda deve ser menos subsidiada que uma atividade mais tradicional? Essa questão não tem resposta. Eu acho que a atividade teatral deve ser livre. Livre. A mim não me interessa muito, às vezes, até os temas, se é aqui, se é ali. Se me perguntarem, uma peça com quem estás contra, do ponto de vista ideológico, alguma vez as meterias no ATA? Eu respondo, se eu achar que na estética, que tem uma estética interessante, de certeza absoluta que a meteria no ATA. Segunda pergunta, de Alexandre Cassessa. Ainda hoje, eu e a minha família, residente em Moscavide, recordamos com muita saudade as telenovelas em que um grande senhor do teatro, aí da Margem Sul, participava. Seu nome, Carlos César. O meu amigo Ricardo Cardoso já lhe fez uma homenagem no Arestas de Vendo. Que memórias guarda o senhor Rui Guerreiro desse grande ator? E diga também se Setúbal e o Tás viu um grande espetáculo do Tás no Teatro da Trindade, aqui em Lisboa. Está fazendo tudo por preservar a memória desse grande ator. Bom, o meu convívio com o Carlos César foi em 1979, 80 e 81. Em 1979, quando fui convidado para participar na peça Bocacho, encenada pelo Carlos César,
portanto, aí foi o vá lá, passa esta visão. Era um miúdo da província, né? Não novo, que cada 11 km de Setúbal, mas de toda a maneira, era um miúdo deslocado, embora andasse a estar em Setúbal, e que de repente se veio a ensaiar e em palco com atores à séria. Claro. A peça por cá já abre com um quadro, com uma conversa do Fernando Guerreiro, que ainda tem a imagem total disto tudo. O querido amigo Fernando Guerreiro, um grande abraço para ele, já agora. Olá, Fernando, um forte abraço, caso estejas a ouvir, ou caso venhas a ouvir. Está a ouvir em tempo real. Mas aquela entrada do amigo do Bocacho, a entrada inicial do Fernando Guerreiro era arrebatadora, a sério. Era uma coisa... Era um ator, não é? Claro. Com o Carlos César, portanto, ele como diretor... A relação foi mais formal. É lógico que a principal... Está bem, mas receber um convite do Carlos César... E tu eras um miúdo, isso era altamente motivador para as coisas do teatro. Não foi dele. Não, aquilo foi... Deu uma volta. Deu uma volta. O convite até parte de pessoas que não tinham nada a ver com o teatro. E depois foste confrontado com aquela figura chamada Carlos César. Isto aqui basicamente é assim, há um elemento do Pinhal Novo que estava no quartel do 11 em serviço militar, e apercebeu-se lá em conversas que havia a oportunidade de pessoas participarem na peça Bocacho. E como ele achava que eu era um maluquinho do teatro, disse-me, vai lá, Setúbal, porque já estão a precisar de gente para a peça Bocacho. Eu fui. E, portanto, foi assim uma entrada, não pelo Carlos César, mas sim por alguns outros que faziam figuração e tudo. Mas o Carlos César fez ótimos trabalhos em Setúbal. Claro. Última fase desta conversa pública com o ator-encenador Rui Guerreiro. Pergunto eu, e a pergunta é boa, prepara-te. O Pinhal Novo tem vida cultural própria e naturalmente, repito, não se amedronta por estar próximo de Lisboa? Tem vida cultural própria. E agora é assim, o Pinhal Novo tem gente empenhada, tem estruturas empenhadas e consegue-se aqui fazer algumas coisas. Até coisas que é definido em Inglaterra como as novas culturas urbanas. Sim, sim. Que têm referências rurais, mas são urbanas. Claro que sim. Daí os baile com a carroça. Um fenómeno fantástico. Fantástico. Porque é uma maneira de se abordar a cultura popular. Claro. Mas de uma forma desprendida. De outra maneira. Só ao nível do pensamento, porque a prática é aquela, está definida, é definidora. Certo, é isso. Nós aqui em Pinhal Novo, nós acho que temos uma característica, e estou a falar da maior parte das pessoas que se envolvem nisto aqui, nós gostamos de fazer. A primeira questão é a reação. 25 de Abril, como é que vai ser? A nossa primeira reação, isto aqui de um grupo de muita gente porque não fazemos nós o espetáculo, Em vez de estarmos a contratar um espetáculo de comemorações de 25 de Abril de fora, claro, nós somos capazes de nos organizar todos e produzir um Querido espetáculo. Amigo, estás a ir completamente ao encontro da pergunta do Ricardo Pita. Completamente. Por que não fazermos nós? Pois, mas isto aqui é uma das nossas características. E o Pinhal Novo é assim tão... Isto é um portal arejado, é um portal mesclado. Há aqui coisas rurais, há aqui coisas citadinas. Tudo aqui é bonito. E depois isto é muito plano, apetece fazer aqui. Mas há coisas contraditórias. Por exemplo, é uma coisa que quando era miúdo de chamar caramelos, ninguém queria ser caramelo. Mas hoje é bem diferente. Os gajos do campo é que são caramelos. A malta aprendeu a respeitar. Hoje não. Hoje até a pessoa que mora aqui no Pinhal Novo há poucos anos, eu sou caramelo. Arestas de vento. Última fase desta conversa pública com o ator-encenador Rui Guerreiro. Federação Portuguesa de Teatro. Em boa verdade, o que é que os grupos associados ganham com uma organização destas? Bom, eu acho que o mais importante que pode ter a organização da Federação Portuguesa de Teatro é o contacto entre os elementos dos grupos.
sempre foi uma coisa que me foi ensinado em jovem, foi ter oportunidades de contactar com outras coisas. E acho que essa aí é das principais razões porque o ATA continua na Federação Portuguesa de Teatro. É podermos ir aos fóruns, possibilitar que os nossos jovens, a participação nos fóruns, interajam com elementos, logicamente quase da mesma idade, mas de outros pontos do país. Portanto, essa aí é. E depois, por outro lado, é uma organização que pretende, acho que ainda não consegue, mas acho que o caminho faz-se caminhando, não é verdade? Que é projetar o teatro não profissional, nomeadamente não profissional, para criar ali uma organização onde se possam juntar os grupos. A Federação Portuguesa de Teatro, presentemente, está bem e recomenda-se ou já esteve melhor? Não posso tecer qualquer comentário porque o nosso elemento que faz a ligação... Estás aqui como pessoa singular, embora sejas o diretor do ATA. Eu sei. E não responder no Arestas de Vento é grave, é muito grave. Não. Estou a brincar, querido amigo. É a circunstância do momento. Mas é verdade porque é assim, um dos elementos da direção da Federação Portuguesa de Teatro é o ATA. Exatamente. E muito bem. A associada número 9 da Federação Portuguesa de Teatro é o ATA. E a Federação já esteve melhor ou recomenda-se? Eu não coloco assim do já esteve melhor. Uhum. Eu coloco forçosamente terá de ser melhor. Isto é, o que é que significa melhor? Que consiga agregar ainda mais grupos na própria Federação. Portanto, não vou fazer qualquer análise de passado. Agora, perspectiva ao futuro, sim. Isto é, temos de crescer, temos de ter mais elementos de teatro na Federação. Porque só assim é que conseguimos depois criar estruturas intermédias. Gente que queira trabalhar bem, porque também andar por ali, trabalhar mal, também não vale a pena. Querido amigo, eu percebi completamente a tua resposta, o nosso auditório, a nossa malha global também percebeu e tens litros e litros de razão. É a trabalhar que a gente se entende. Agora digo eu. Não, diz o outro, não existe só o poder, a classe dominante. Existe também o consentimento de indivíduos que têm algumas responsabilidades intelectuais ou políticas com a atitude de deixar andar, que no fundo é uma atitude cúmplice. Eu tentei exprimir isso numa cantiga chamada Os Eunucos. Isto é um país de eunucos, vão acabar por se devorar a si mesmo. Sabes quem escreveu isto? Não. O nosso querido amigo Zeca Afonso. Não tinha memória disso. Alta sabedoria. Mas eu vou apanhar a deixa. E se calhar vou intervir mais politicamente do que até aqui. Tens meio minuto. É assim, nós, para mudar a sociedade, não basta só participar em algumas manifestações mais folclóricas. É necessário, quando chegar a hora do voto, termos alternativas. Votar diferente. Isto é, colocar outras pessoas, e não me venham dizer que são todos iguais, porque não são todos iguais. Nas últimas eleições concorreram 22 partidos. Não são todos iguais, de certeza absoluta. Estás a bater forte no chamado comportamento historicamente determinável. Mas é importante se dizer às pessoas que é assim. É bem verdade, tem uma querido grande amigo. arma. Meio minuto para a tradicional mensagem final. Aproveita. A única mensagem que eu tenho é o seguinte: acordai. Chegou a hora de todos podermos provocar uma mudança na forma como governamos o nosso país. Não é só por nós, é para os nossos filhos. Temos de criar aqui um país onde caibam todos, onde o valor das pessoas seja elevado em relação ao valor dos mercados. É necessário modificar tudo aquilo com que a sociedade se continua a degradar. Porque gente honesta temos, mas também temos muitos desonestos. Temos muitos que passaram mais tempo numa faculdade, num discurso, do que a tirar a prova de curso. Temos muitos vigaristas por aí, mas também temos muita gente honesta. Deem crédito a essa gente. Querido amigo Rui Guerreiro, foi um grande prazer conversar contigo.
neste espaço de comunicação na Popular FM, que é, naturalmente, o Arestas de Vento. Para ti, as maiores felicidades e muito, muito obrigado por seres literalmente e verdadeiramente meu amigo. Foi um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar convosco. Arestas de Vento.